eu senti a sede de vocês por Deus. E eu me sinto entre irmãos, verdadeiramente. Porque a gente sabe que muitas vezes dentro da igreja, eu vou tentar aproximar mais o microfone. A gente está com pessoas que muitas vezes se dizem cristãs e evangélicas, mas muitas vezes o comportamento não está de acordo. E você não sente ali realmente aquela essência. Mas coisa boa é quando estamos entre irmãos e sentimos essa confirmação em nosso espírito. E eu quero dizer para vocês que eu realmente me sinto em casa e me sinto entre irmãos. E que é uma satisfação poder servir a vocês nessa noite e também aprender com vocês. Essa troca é maravilhosa porque, apesar de nunca termos nos vistos, nós temos o mesmo Pai. Nós somos salvos pelo mesmo Senhor, o Senhor Jesus Cristo, e temos o mesmo Espírito Santo morando em nós. Só fazendo um breve comentário sobre o que o pastor falou acerca do testemunho. E isso é um ponto muito importante. A segurança que temos que estamos em Cristo, irmãos, é tudo que temos. Paulo falava na carta dele aos Colossenses, no capítulo 1, na verdade aos Filipenses. E a igreja de Filipos era uma igreja que Paulo amava muito. Era uma igreja boa, sabe? Paulo tinha um sentimento de pai para com eles. E ele falando para eles, atualizando a igreja de Filipos na época, sobre o estado atual, porque Paulo estava preso por pregar o evangelho. E ele, da prisão lá em Roma, ele escrevia as cartas para as igrejas. E tem um tempo que ele fala bem assim: o meu coração existe a vontade maior de partir para a glória, porque eu sei que é muito melhor estar com Cristo. Mas também eu sei que se estou vivo, eu posso servir a vocês, eu posso ajudar a igreja, eu posso aconselhar os pastores, eu posso fortalecer e encorajar vocês, e eu sei que eu também vou ganhar mais galardão, que a obra de Cristo vai crescer, e isso também vai agradar o coração de Deus. Então eu fico dividido, eu já não sei mais se eu quero partir ou se eu quero ficar. Aí ele fala, ele termina com essa célebre frase: quer vivo, quer morto, o que importa é que Cristo será glorificado através da minha vida. Irmãos, foi o que o pastor falou. Esse é o segredo da vida cristã. O evangelho não é complicado. Se estamos em Cristo, independente da nossa classe social, da nossa condição financeira, de como as pessoas nos julgam, independente, nós temos certeza que estamos reconciliados com Deus Pai e que iremos habitar com Ele. Essa vida vai passar rápido. É só um piscar de olhos. É por isso que o apóstolo Tiago, na carta dele, fala bem assim: a vida humana é como um sopro, ou como um vapor. Um vapor, gente, de água. Bota a água fervendo, evapora rápido, some. O que é 50 anos, 70 anos? Meu irmão, faria 30 anos agora em 11 de abril. O que é isso? Frente à eternidade? É nada, irmãos. 30 anos é nada. Passa rapidinho. Mas se estivermos em Cristo, se Cristo for o nosso bem mais precioso, nós temos paz. É por isso que Paulo fala em Romanos 5, 1 e 2. Essa graça que desfrutamos com segurança. Com segurança. Sabe qual é a nossa segurança? Não é no governo, não é na política, independente de quem está no governo, não. Também não é no nosso parente, não é no dinheiro, não é no patrimônio. Tudo pode falhar. Eu vi isso. Eu moro em São Paulo. Eu estava trabalhando, estava no meu escritório, numa reunião de negócios, e do nada eu recebo uma ligação: meu filho, houve uma batida. Infelizmente, faleceram
todos. O seu pai foi o único que foi socorrido, mas morreu a caminho do hospital. Meu chão caiu. O quê? Não é possível. Foi outro carro, foi outra família. Mas só por 10, 15 segundos. Sabe por quê? Porque nós temos a certeza de que Cristo, que é o nosso bom pastor, o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. O que foi que Cristo fez? Veio e morreu por nós. Deu a vida. Ele fala: ninguém solta das minhas mãos as ovelhas que o Pai me deu. Eu não vou soltar, o mundo não vai soltar, nada. É por isso que Paulo fala em Romanos 8: o que nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? As aflições desse mundo? Será que as coisas de agora, as coisas do futuro? Será que as lutas? Os questionamentos? Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Que apesar do meu muito pecado, do seu muito pecado, um dia Deus Pai poderá nos receber de braços abertos na eternidade. Naquela noite, depois de sair do escritório e ir para casa, comprei a passagem para ir para a Bahia. Estava em São Paulo. Meu pai estava internado na Bahia, estado grave. Depois meu pai pode contar melhor. Eu acho que é melhor ele contar, mas meu pai sobreviveu, mas por um momento ele morreu dentro da mesa de cirurgia, por causa das hemorragias internas. Então, ele realmente saiu do corpo, e ele viu quando o Senhor Deus, com sua boa mão, o trouxe de volta. Isso é um momento que depois ele pode compartilhar com vocês. Eu não quero focar no meu testemunho pessoal agora, mas naquela noite eu fui para casa, pastor, ou noite escura. Meus amigos, meus sócios, você quer companhia? Você quer que a gente fique com você no apartamento? Eu falei: não, esse é o meu momento, essa é a minha via cruz. Eu tenho que morrer aqui. Eu tenho que passar por essa dor, eu não posso correr. Eu tenho que ser corajoso. O meu Jesus sofreu muito mais por mim, então Ele disse que estaria comigo em todos os momentos, que enviaria o Consolador. Então Ele vai me consolar e Ele vai ser minha força. Fui para casa, fiquei só, botei um louvor de fundo e fiquei louvando e adorando a Deus, arrumando minhas malas, enquanto chorava absurdamente. Por alguns momentos eu parava e só chorava, e a dor de rasgar o peito, mas a certeza de que naquele momento eles já estavam melhores do que eu. Estavam com Cristo. E eu pude no outro dia, chegando no hospital, falar para o meu pai: o Senhor cumpriu sua missão. O Senhor cuidou da minha mãe, como a Bíblia manda, a amou até o fim. Minha mãe era uma mulher feliz. O meu irmão, o Senhor protegeu, o Senhor cuidou, o Senhor proveu, o Senhor nos amou. E a maior prova disso era que estávamos todos firmes em Cristo. Então, é como Paulo diz lá em 2 Coríntios 4. Ficamos perplexos, porque a vida nos apronta muita coisa, mas não desesperados. Abatidos nós somos, porque a vida nos prega muitas coisas, mas não destruídos. Vocês entendem? Eu posso ficar até abatido, mas eu não sou destruído. Porque para me destruir vai ter que destruir o meu Senhor. E o meu Senhor é indestrutível. Vocês entendem? É essa segurança. A segurança de que o bom pastor não vai nos soltar. De que aquele que começa a boa obra é fiel para terminar a boa obra. Para nos levar em segurança até a sala do Pai. Vocês entendem? Então, eu gostaria que você se questionasse se você tem essa segurança. Porque se você não tiver, como o pastor falou, se arrependa dos seus pecados. E mesmo que você esteja na igreja,
tem muitas pessoas, irmãos, que estão na igreja há anos e ainda não tiveram um profundo encontro com Cristo. Não conhecem verdadeiramente a Jesus. Não tenha vergonha de admitir isso, se é o seu caso. Tenha vergonha de viver em pecado. Tenha vergonha de estar distante de Deus. É só essa vergonha que você tem que ter, que eu tenho que ter. E se volte para o Senhor de todo o seu coração. Amém? Vamos começar o nosso estudo. Eu gostaria que os irmãos abrissem em Isaías 53. Isaías 53. Está no Velho Testamento, tá? 53. A minha versão é a versão NVT. É uma versão mais simples. Eu acho que é bem parecida. A SNA. Irmãos, vamos dar só um pouquinho de contexto aqui, tá? Tem o Novo Testamento, que é a história de Cristo, a partir de Cristo, então são os evangelhos, e os apóstolos depois, certo? As cartas de Paulo, Tiago, etc., o Apocalipse. Nós estamos no Velho Testamento, ou seja, é antes de Cristo vir, tá? Aqui nós temos a lei de Moisés, a história dos reis, salmos, provérbios e os profetas. Todo esse Velho Testamento apontava para um único fato. Qual fato? A vinda do Messias. A vinda do Messias. O Messias era quem? O escolhido de Deus. O Senhor Jesus, né? Que a gente sabe hoje que é o Senhor Jesus, que traria a salvação do mundo perdido em pecado. Porque desde que Adão pecou, o nosso primeiro pai, o primeiro dos homens, o homem foi separado de Deus, não está em plena comunhão. Então o pecado nos separa de Deus. E é preciso que alguém fizesse a reconciliação, porque a gente estava separado de Deus por nosso pecado. E todos nós nascemos em pecado. Então, o contexto aqui estamos no livro de Isaías. Isaías é considerado o profeta messiânico. Por quê, Euquias? Porque dentre todos os profetas, dentre todos aqueles que escreveram livros proféticos no Velho Testamento, Isaías foi o que mais falou sobre o Messias. Por isso que é profeta messiânico. Por quê? Porque as profecias dele eram muito ligadas à vinda do Messias. Perfeito? Tranquilo? Tranquilo. Ele viveu 600 anos antes da vinda de Cristo. Na época ainda dos reis de Israel. Tá? Um ponto importante aqui para a gente entender é que nesse capítulo 53 ele vai falar sobre o Messias, certo? Que ele chama de servo sofredor. Então quando fala assim, o capítulo do servo sofredor é o Messias. E vocês vão entender no decorrer do capítulo por que servo sofredor. Mas a tônica, o principal desse capítulo é que ele vai falar sobre a dificuldade do Messias, que era judeu, afinal Cristo era judeu, era do povo de Israel, mas a dificuldade desse Messias ser aceito pelo povo de Israel. Por quê? Porque Cristo não era imponente como se esperava que um rei fosse. Porque Cristo não vinha de uma família da elite social. Cristo veio de uma criação rústica, simples. Então, ele vai dar características desse Messias aqui nesse capítulo. Um outro ponto interessante aqui é que ele vai falar sobre a raiz saída de uma terra seca para falar desse Messias. Por que raiz de uma terra seca? A terra seca representava Israel, a nação de Israel. A raiz era justamente esse Messias. O que é que se espera de uma terra seca? As raízes vão dar bons frutos? Não. A terra está seca. Representava então o esfriamento espiritual do povo de Israel. Era a terra seca. Mas essa raiz, que era o Messias, iria florescer mesmo na terra seca. Então ele começa a dar características de como seria a vinda do Messias, que hoje nós sabemos que é Jesus Cristo. Euquias, por que você quer falar disso? Se a gente já sabe que é Jesus, por que falar disso agora? Simples, eu quero que nessa noite
a gente tem uma consciência maior do sacrifício de Cristo. Por que Cristo teve que morrer? Por que eu preciso de salvação? Porque se Cristo não pecou, porque se o pecado é para, se a morte é para as pessoas que pecam, por que Cristo que não pecou morreu? Então, nesse capítulo aqui, ele vai explicar em detalhes como funcionou o sacrifício de Cristo na cruz, a importância dele. Amém? Tá claro? Vamos começar pelo versículo primeiro. A gente vai ler os 12 versículos. Não vamos ler agora, a gente vai estudar os 12 versículos, tá bom? Nesses primeiros 3 versículos, a gente vai falar sobre a aparência do Messias. É isso que Isaías vai falar. Como é que deveria ser a aparência do Messias? Existiam expectativas, como eu falei. Israel esperava um rei imponente. Israel esperava talvez um rei forte como o rei Davi, corajoso, valente nas guerras. Talvez esperassem um rei de uma alta linhagem, de uma família nobre, de uma região nobre, talvez da própria Jerusalém, ou de Belém, né, que a profecia falava que seriam de Belém. Só que aí fica a confusão. Jesus nasceu em Belém, mas era chamado de Nazareno, ou chamado de Galileu. Por quê? Ele nasceu em Belém, Jesus. O belemita não é chamado, Jesus nasceu em Belém. Por que ele era chamado de Nazareno e de Galileu? Porque na verdade ele nasceu em Belém para cumprir a profecia, mas ele foi criado em Nazaré, que era uma cidade da região da Galileia. Era como se ele tivesse sido criado aqui em Aracaju, do estado de Sergipe. E Nazaré fosse Aracaju, entende? E Sergipe fosse Galileia. Então ele era chamado, ao mesmo tempo que ele nasceu fora do estado, nasceu na cidade fora, mas ele foi criado aqui. Então as pessoas identificavam ele como aquele cara que veio de Nazaré, o Nazareno, ou aquele cara que veio da Galileia, né? Entendem? Então ele vai começar a tratar disso. Vamos ver o que é que diz aqui no verso primeiro, que já está para vocês. Quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou o seu braço forte. Aqui falando sobre esse contexto inicial, ele começa a falar então dessa incredulidade. Ou seja, os israelenses, os judeus, não criam na mensagem do próprio profeta de Israel. Ele começa: quem creu em nossa mensagem? Que mensagem? A mensagem do profeta falando sobre o Messias. A quem o Senhor revelou o seu braço forte. O braço forte do Senhor era justamente essa revelação sobre a vinda do Messias. O braço forte faz referência à ação do Senhor, a uma intervenção de Deus, a Deus estando no céu, sendo santo, intervindo, enviando o próprio Filho à terra. Vocês entendem? A questão é: a quem Deus revelou o seu braço forte? Ou seja, isso é um ponto importante. A gente prega o Evangelho, mas Deus revela o braço forte dele. Existem um papel de abertura de olhos espirituais na salvação. Por isso que às vezes você prega o Evangelho para tantas pessoas, para aquele seu parente há tantos anos, e a pessoa não aceita. Um dia a pessoa vai lá e aceita, porque Deus revelou naquele dia o braço forte, abriu os olhos espirituais. Naquele dia ela entendeu de fato, e a verdade do Senhor adentrou no coração. Não basta apenas saber, pessoal. Quantas pessoas sabem do Evangelho, mas nunca foram verdadeiramente reveladas, tocadas pelo Evangelho. Por isso que nós temos que orar: Senhor, revela o teu braço forte para fulano, para Beltrano, para o meu irmão, para minha mãe, para que eles não sejam incrédulos, para que eles não ouçam falar de Jesus e não entreguem de fato a vida deles a Cristo. Amém? E ele segue falando: meu servo cresceu em sua presença como um tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem de majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse.
broto verde aqui é uma linguagem que está se referindo a Isaías, o mesmo livro, 9:1. 11:1, perdão. É o seguinte: nessa profecia, nessa outra profecia do capítulo 11, ele vai falar sobre o rebento do tronco de Davi. Basicamente é o seguinte: é uma alusão que ele vai fazer, uma alusão aqui da natureza, de árvore, etc., para dizer que o tronco, a linhagem era Davi, e disso nasceria um broto, tipo um galho, entendeu? Então ali ele está falando o seguinte: esse broto verde está falando que o Messias tem que ser um filho de Davi. Vocês já ouviram falar Jesus, né? Raiz de Davi, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Porque o Messias tem que ser um filho de Davi. Então ele começa a dar características da vinda do Messias. Esse broto verde significa um broto do tronco de Davi. Ou seja, um descendente de Davi, um filho de Davi. Amém? E ele segue falando, raiz em terra seca novamente. Israel estava em sequidão espiritual, afastada de Deus. É interessante porque lá, para retratar isso, no capítulo 9, no verso 2, ele diz: um povo que estava em fortes trevas viu uma grande luz. Está falando das trevas espirituais que estava sobre Israel naquele dia. A forte luz era quem? O Messias. E ele começa a dar detalhes. Não havia nada de belo. Muitas pessoas pintam Jesus, né? Muito bonito. Parece um galã europeu, olhos azuis. Mas provavelmente Jesus era muito mais parecido com vocês de pele morena do que comigo. Ele não era branco. Provavelmente ele era moreninho. E era uma pessoa. Eu acredito que Jesus era uma pessoa bonita, mas a Bíblia não fala que ele chamava atenção por sua beleza e ficava onde Jesus ia. E pelo contrário, aqui vai dizer, não havia nada de belo nele. Mas aqui, gente, está falando sobre exatamente esse momento que na cruz, do sacrifício. Então, ele está falando que naquele momento que ele se deu por nós, naquele momento que ele estava na cruz do Calvário, sofrendo, sendo chicoteado, realmente não tinha como haver nada de belo nele. Nem majestoso. Então, Jesus não estava nem belo, e também não havia majestade, ou seja, ele não era da família nobre, não era da família importante. Então, esse era uma expectativa. Quando os fariseus, os religiosos da época, chegavam procurando saber quem era Jesus, e veio de onde? Ele veio de Judá. Ele era de Judá no sentido de tribo de Judá, mas ele não ficava numa região elitizada, ele não ficava em Jerusalém, ele não ficava nas grandes cidades de Israel, ele ficava lá distante, esquecido. Nazaré, Galileia. Exato. Então não havia majestade, era nesse sentido. Então Jesus quebrou a expectativa do povo de Israel. É tanto que ele vai falar aqui, ó, no verso 3: foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para eles e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Por que Cristo foi rejeitado? A pregação de Cristo era sobre pureza e santidade. Era: pecadores, vocês têm afrontado Deus com o seu pecado. Abandone o seu pecado e se arrependa. E isso afrontava os religiosos da época. Então ele foi rejeitado. Por quê? Ele não era majestoso. Ele não era uma pessoa imponente, uma pessoa de muitos anéis. E ainda falava que o povo não queria ouvir. Ele não amanciava o ego das pessoas, o ego dos religiosos. Cristo tinha compromisso com o Pai, não com a política, ou com quem quer que seja, com nenhuma autoridade humana. Vocês entendem? Como Cristo quebrou a expectativa? Homem de dores, por quê?
Porque Ele tomou os nossos pecados sobre Ele. Porque Ele sofreu por nós. Cristo, até os 30 anos, irmãos, tinha uma vida normal. Trabalhava de segunda, ou melhor, de domingo a sexta, porque era judeu, sábado descansava. Era um carpinteiro. Trabalhava com seu pai José até os 30 anos, né? 30 anos ele começa o ministério até os 33. Mas teve uma vida normal. Sofreu como todo mundo sofreu. Vocês entendem? E ele diz que conhece o sentimento, o sofrimento mais profundo. Por que o Messias conheceria o sofrimento mais profundo? Porque Ele levaria sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, as nossas aflições. Então Ele sofreria por nós. E Ele diz: e como um de quem escondemos dele o rosto. Fala da maneira como Cristo foi tratado. Ele foi rejeitado. Ele não era da elite. Ele não falava o que eu queria ouvir. Ele não tinha majestade. Ele falava coisas duras. Então, a gente esconde o rosto. A gente ignora. A gente rejeita. Foi isso que fizeram com o nosso mestre. Isaías começa a descrever: assim será a vida do Messias. Falando para o próprio povo de Israel, falando: quando o Messias vier, vocês vão fazer isso com ele, vocês vão rejeitar o Messias. Ele foi desprezado e não nos importamos. Ele não era estimado, irmãos. Apesar de ter muita sabedoria, como que ele falava afrontava, ele foi rejeitado. Tem uma situação que falam: e quem foi que lhe ensinou essas coisas? Com que autoridade você tem para fazer isso? Ele não foi ensinado por nenhum grande mestre judeu da época. Ele não teve um grande professor. Ele não foi para a grande escola para ser um religioso, como naquela época as pessoas iam. O ensinamento dele veio direto do Pai. Então ele foi questionado. Vocês entendem então como seria a aparência do Messias? Ele não teria majestade. A pregação dele seria a pregação do Pai. E isso afrontaria os homens, o nosso ego, o meu ego, o seu ego. Ele seria um homem de dores. É totalmente diferente do que você espera de um rei. Um rei tem que ser extremamente belo, majestoso, da elite social. E o nosso Salvador não foi assim. E glória a Deus por isso. Então nesse primeiro momento a gente entendeu a aparência. Agora falando sobre a natureza do sacrifício de Cristo, veja o que ele vai dizer no 4. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Aqui ele começa a tratar, gente, do termo sacrifício vicário. Alguém sabe o que é vicário? O pastor não vale, os líderes não valem. A gente escuta muito essa palavra, o sacrifício vicário da cruz. Aí você fica: misericórdia, vicário, o quê? Vicário quer dizer substitutivo. Aí você piorou, Euquias. Substitutivo é aquilo que substitui. Basicamente, na cruz, Cristo nos substituiu. Como assim, Euquias? Vamos lá. Eu pequei, você pecou, todos nós pecamos. Isso nos torna culpados diante de Deus. Por quê, Euquias? Porque Deus criou a tudo e a todos. E Ele não só criou nós, mas Ele também criou leis. Ele que falou: amem uns aos outros, sejam empáticos, dê primeiro para antes receber. O que foi que a gente fez? Quebramos todos os mandamentos. No momento que eu quebro a lei, diante da lei, eu me torno o quê? Culpado. Eu sou um réu. E se Deus tiver que me julgar com justiça, eu vou ser o quê? Culpado.
todos os homens se tornaram, diante de Deus, culpados. Todos. Independente da classe social, da cor, do povo, do tribo, da etnia, do conhecimento que tem, todo mundo no mesmo pacote, culpados. Por isso que a gente foi separado da glória de Deus. E se Deus tiver que julgar a gente nesse estado, Ele vai declarar o quê? Céu ou inferno? Inferno. Culpado. Eu e você, todos nós culpados. Mas aqui nesse verso 4 ele começa a falar como o Pai enviaria o Messias para nos substituir, tomar sobre ele a nossa culpa nesse sacrifício. E ele fala: pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Ou seja, os judeus que estavam mais perdidos do que seguem tiroteio, estavam esperando um rei majestoso, bonito, eloquente, não reconheceu o Messias, e aí veria o Messias sofrendo e falaria: esse aí está sofrendo porque fez besteira, está sendo castigado por Deus. Você sabe por que isso? Porque lá na lei de Moisés dizia bem assim: aquele que for pendurado no madeiro e for morto é maldito. Existia, a lei foi dada por Deus a Moisés. Então já falava: todo aquele que morrer pendurado no madeiro, madeira é o quê? A cruz, cruz de madeira, amém? É maldito. Deus amaldiçoou. Então quando os judeus olharam e viram ele na cruz, falaram: esse é um maldito. Eles olharam a lei de Deus, a lei de Moisés, e eles fizeram a ligação. O ponto é que eles não entenderam. Cristo na cruz, e Paulo vai falar isso lá em Gálatas 3,13, se fez maldições por nós. Não foi por ele, porque Cristo era inocente. Cristo nunca pecou. Por isso que ele foi para a cruz, sim. Existia uma maldição, sim, mas não era maldição por causa de Cristo, mas por causa de mim e de você. Agora, parem para pensar o que o meu e o seu pecado fez a Cristo. Cristo, como diz Paulo, teve que se tornar maldição por nós. Vocês entendem a profundidade disso, do que o meu e o seu pecado fez com o nosso Salvador? Por isso que Deus não brinca com pecado. E se Deus não brinca com pecado, você também não deveria brincar com pecado. Cristo se tornou maldito por causa do meu e do seu pecado. Pense muito bem da próxima vez que você for pecar deliberadamente. Eu vou pecar aqui e depois eu peço perdão a Deus. Olha a gravidade do que o meu e o seu pecado fizeram a Cristo. O Messias tem que se tornar maldito. É o que a palavra diz. Vocês entendem? E ele continua no verso 5: mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu os açoites para que fôssemos curados. A rebeldia foi de quem? Nossa. Rebeldia o quê? Porque nós nos rebelamos contra os mandamentos de Deus e pecamos contra Deus. E foi esmagado por causa dos nossos pecados. É por isso que a gente tem que olhar para a cruz e falar: o meu pecado fez isso ao meu Salvador. Por causa do meu e do seu pecado, Cristo foi esmagado na cruz. Isso é muito sério. A gente tem que pensar constantemente sobre isso, para que a gente seja levado a uma vida de santidade, para que a gente não brinque com o pecado, não brinque na igreja, não brinque com o nosso irmão, tenha mais responsabilidade para fazer as coisas, possamos buscar com mais prioridade o reino de Deus.
E ele continua: sofreu o castigo para que fôssemos restaurados. No original, ou numa versão melhor, o pastor pode falar sobre isso, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Que paz é essa? Por que paz? Porque quando Adão pecou e toda a raça humana, a paz, que quer dizer a comunhão, foi perdida. Então, para que nós pudéssemos de novo ter paz com Deus, Cristo teve que ser castigado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É por isso que lá em Efésios 2,14 vai dizer: Cristo é a nossa paz. E no 16a vai dizer: assim Cristo os reconciliou com Deus em um só corpo por meio da sua morte na cruz. A morte de cruz nos trouxe paz com Deus, porque estávamos na prática em guerra, separados. Porque não tinha como ter comunhão entre Deus, o ser santo, e nós pecadores. É engraçado, pastor, uma coisa que eu estava pensando sobre isso. Como a morte de um líder, de qualquer religião, e a morte de forma geral, é sempre uma calamidade. A morte de Buda, de Maomé, de Allan Kardec, Chico Xavier, qualquer santo, é sempre um motivo de muita tristeza, não é? A morte de um ente querido seu não é tristeza, não é uma calamidade. Mas no cristianismo, a morte do nosso Messias, do nosso Salvador, é motivo de glória e alegria para nós. Porque agora, através da morte dele, temos paz com Deus. Que profundo! A morte ganha um novo significado. A morte não é mais um fim, a morte é um meio. Não acabou tudo não na morte. É só metade da história. Entendem? Ele recebeu os açoites para que fôssemos curados. Curados de quê? Principalmente do pecado. Para que a gente não tivesse mais culpa. E ele continua no verso 6: todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Novamente ele está falando que a nossa culpa foi colocada sobre ele. Agora veja que ele fala: todos nós nos desviamos como ovelhas. Uma ovelha sem pastor fica sem direção. É por isso que Deus coloca e levanta homens, pastores, líderes, para direcionar a gente na nossa caminhada espiritual. Não é para controlar a gente, é para nos ajudar. É para dar um direcionamento. É para dar uma força quando a gente precisa. É também para puxar a orelha quando a gente precisa, porque a gente é mal criado, porque a gente é pecador. Todos nós nos desviamos, todos nós pecamos, nos rebelamos contra Deus. Todos nós, irmãos. E o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Você vê que ele vai repetir isso o verso todo. O capítulo todo ele fala 12 vezes, do 4 em diante, que os nossos pecados, que a nossa culpa foi colocada sobre ele. Parece que ele queria alertar o povo judeu. Ei, ele vai sofrer. Ele vai ser maldito, mas não por ele. É por causa dos outros, de vocês. É a culpa de vocês, não é a culpa do Messias. Só que o povo de Israel, como diz a profecia, não entendeu. Se tivesse entendido, talvez tivesse crido e não tivesse matado. Então, eles tinham que não crer mesmo, para que Cristo fosse morto e tivesse esperança. E agora nós, todos, através da morte de Cristo, podemos ser reconciliados. Ele continua: ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro ao matadouro, como ovelha muda diante dos tosquiadores, não abriu a boca. Veja, ele foi oprimido, humilhado e não disse uma só palavra. Gente, vamos lá. Se alguém aqui chegar, vamos supor, e te acusar levianamente, você está aqui de boa, e falar: você mentiu, você me enganou, você me deu um golpe, etc.
você vai fazer o quê? Você vai dizer que não fez e provavelmente você vai ficar com muita raiva. Porque ninguém gosta de ser acusado daquilo que não fez. Injustiçado. Agora veja. Cristo foi morto pelo quê? Se ele não pecou. Agora o que é que diz? Como ovelha muda. Foi levado ao matadouro. Não disse uma só palavra. Gente, quem cala consente. Ele sendo inocente, ficou calado diante de falsas acusações. Por quê? Porque existia uma culpa. A culpa não era dele. A culpa era nossa. Ele, ao ficar calado, assumiu essa culpa. No momento que ele tomou o cálice da ira de Deus. Se lembra quando ele orou? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Se lembra? Você sabe que cálice, o que é que tinha aquilo ali? Dentro daquele cálice? O que é que ele representava? A ira de Deus. Como assim ira de Deus? Deus não é amor e Deus não é bom. E como é que Deus se ira? Eu vou te provar como é que Deus é bom, amor e pode se irar. É justamente porque Deus é bom e Deus é amor que ele se ira. O que é que uma pessoa boa fica quando vê uma injustiça acontecendo? Revoltada, fica irada. Então Deus, quando olha para a sua criação, que ele criou para estar em paz e harmonia, e quando vê ela se destruindo, o que é que ele fica? Irado, indignado. A ira, que é a indignação de um Deus justo e santo contra a sua criação, que foi criada para estar em amor, está em desordem. Então ele se indigna. E essa culpa nossa, nesse cálice ali da ira de Deus, representava isso. Representava a indignação de Deus contra todo o pecado humano. O que é que ele faz? Ele toma sobre si. Mas aquele cálice que deveria tomar é eu e você. E se a gente tomasse, o que é que acontecia? Morreríamos para sempre. Quem pode suportar a ira de Deus? Um pecador como eu, miserável, como nós. A gente morreria para sempre, irmãos. Estaríamos para sempre longe de Deus. Para sempre. Sem esperança nenhuma de paz com Deus. Mas Cristo toma sobre si, por isso que ele fica calado. Porque antes ele tinha tomado o cálice de Deus e aceitado pagar o preço pelo meu e o seu pecado. Como ovelha ou como cordeiro. Por quê? É uma alusão aos animais que eram sacrificados na época da lei de Moisés. Tinham 5, mas o mais frequente era a ovelha ou o cordeiro. Por isso que a gente chama Cristo de cordeiro, o nosso cordeiro de Deus. Porque é uma alusão a Cristo sendo sacrificado para nos purificar. O verso 8 diz: condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Condenado injustamente, foi levado embora. Para mim não tem cena mais icônica que represente isso aqui do que Pilatos lavando a mão e falando: olha, eu não vejo nada demais desse cara aí que vocês querem matar, mas assim, se vocês querem matar, é problema de vocês. E depois ainda vai lá e solta Barrabás, que era um ladrão, que de fato era culpado. Mas o profeta Isaías, 600 anos antes, que é quando isso aqui foi escrito, já estava falando. Ele foi condenado injustamente, foi levado embora. Continua: ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Quer dizer, Cristo morreu sem deixar filhos naturais. Cristo não se casou, Cristo não teve filho. Morreu com 32 anos, então assim, jovem. Teve sua vida cortada. Por isso que eu falei no início, que é o tema do capítulo, o servo sofredor. Porque foi servo. Servo é aquele que obedece. Então Cristo, o Messias, obedeceu ao Pai e sofreu. A vida dele foi um sofrimento.
que a gente pudesse ter vida e esperança. E ele continua: mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Novamente, o sacrifício vicário, ou seja, substitutivo, ou seja, Cristo pagou o preço por minha culpa, por sua culpa, por nossa culpa. É bom que isso esteja muito bem em nossas mentes, irmãos. Todos os dias. É um exercício espiritual muito saudável. Lembrar, meu Deus, por causa de mim, o Senhor teve que vir e morrer naquela cruz. Me dá uma vida digna do teu sacrifício. É por isso que Paulo fala lá em Colossenses 1:29. A nós foi dado o privilégio não somente de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Porque Cristo sofreu primeiro por nós. Quando a gente nem queria saber de Deus, Ele estava na cruz do Calvário morrendo por mim e por você. Então hoje, para mim como cristão, para você como cristão, deve ser um prazer resistir o pecado. Um prazer ser uma pessoa o mais justa que puder. Não porque você vai ser salvo pelas suas obras. Não, você é salvo por causa de Cristo, pela fé. Mas porque você entendeu a riqueza do Evangelho. E que se você está em Cristo, você é nova criatura. E o Espírito Santo te dá poder santificador para purificar eu e você dos nossos pecados, da nossa inveja, do nosso ciúme, da nossa ira, da nossa maldade e perversidade, irmãos. Existe poder regenerador. Veja, Deus não é somente aquele que diz: ei, você está errado, existe condenação para você. Sim, de fato, eu estou errado, você estava errado, todo mundo estava errado, e existia uma condenação para nós. Mas Ele também diz: ei, tem uma esperança. O meu Messias, o meu servo, vai vir e vai sofrer por você, para pagar a sua dívida. Agora, Hebreus faz a reflexão. Depois de a gente estar num estado tão grande de condenação, receber a Cristo, receber essa oferta, quão grande culpa haverá em nós se a gente rejeitar a Cristo, esse presente de Deus? A gente estava condenado, a gente seria naturalmente condenado por nossos pecados. Aí Deus Pai envia Deus Filho, Cristo, para pagar a nossa culpa. O que a gente faz se a gente rejeitar de novo? Irmãos, vamos temer mais o Senhor. Hebreus diz: Deus é fogo consumidor também. Esse fogo consumidor é juízo. Não rejeita Cristo. Pode ser a tua hora. Se humilhe diante de Deus. Diga: eu sou um pecador. Eu tenho pecado contra ti, Senhor. Eu não merecia esse presente. Eu não merecia que um ser tão sublime como Cristo se entregasse por mim. Oh Deus, faça de mim o que o Senhor quiser. Se entregue. Tenha coração de servo. Existe amor, perdão e reconciliação. Amém? Ele continua no 9: não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Novamente, Cristo não cometeu injustiça nenhuma, nunca enganou, nunca afrontou ninguém, nunca feriu ninguém, nunca injustiçou ninguém. Ele não tinha culpa nenhuma em si. Ainda assim foi sepultado como criminoso. Novamente, qual foi a reação dos homens da época, dos poderosos da época, dos religiosos da época? Colocou ele no meio de dois ladrões. Ele foi contado entre ladrões, entre os marginais, sepultado como criminoso, da pior espécie. Gente, Cristo não só morreu, mas Paulo é enfático. Lá em Filipenses 2, quando ele diz: e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A cruz era o pior tipo de morte que existia na época.
para o pior tipo de gente, da sociedade. Ele não morreu só de qualquer forma. Ele morreu da forma mais vergonhosa. É por isso que fala-se tanto da vergonha da cruz. Porque era uma vergonha morrer na cruz. Você tem que ser muito ruim para morrer na cruz. Era o pior tipo de espécie. E o nosso Senhor, puro e santo, foi contado na cruz. Não foi qualquer tipo de morte, é o pior tipo de morte. Foi sepultado como um criminoso, como se nada fosse, sendo tudo, sendo rei sobre tudo. E ele diz, colocado no túmulo de um homem rico. Aqui está falando porque era uma profecia, certo? Então, apesar de ser sepultado como criminoso, ele seria colocado no túmulo de um homem rico. Ninguém sabe como. Até chegar o tempo de Jesus. E a gente vê que José de Arimateia, que era um fariseu religioso da época, mas que era um homem quebrantado e que acreditou nas palavras de Jesus, foi lá e pediu o corpo de Jesus e colocou o próprio Cristo num túmulo pessoal dele. Vocês entendem? Como, apesar de tudo, Deus Pai ainda proveu um túmulo de um homem rico para ele, como um sinal que seria o Messias. E agora a gente chega na última parte da mensagem. A gente já falou sobre a aparência do Messias nos 3 primeiros versos. A gente até agora falou sobre a natureza do sacrifício. A gente já entendeu que Cristo morreu como maldito, mas não porque ele pecou, mas porque assumiu a nossa culpa. Então o sacrifício é que ele nos substituiu na cruz. Agora a gente vai ver nos 3 últimos versos que o Senhor Deus está satisfeito com esse sacrifício. Veja o que aqui diz lá no verso 10: fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Veja, algumas traduções aqui no início vão dizer, aonde está aí, fazia parte do plano do Senhor, vai dizer, mas agradou ao Senhor esmagá-lo, moê-lo. Veja, agradou a Deus Pai esmagar, moer o próprio filho. Quem é pai ou mãe aqui? Quem se agradaria, sendo mãe, de esmagar e moer o próprio filho? Vocês entendem como os nossos pecados são graves? O preço que Cristo teve que pagar para nos purificar. Por que agradou a Deus? Porque Deus Pai planejou isso, que Deus Filho fosse esmagado e moído. Gente, entendam isso. A nossa culpa era impagável. Quando a gente peca contra o Criador Supremo de todo o universo, é um crime de um tamanho por ferir a honra de Deus Pai infinito. Como é que você vai mensurar a honra de Deus Pai, o Criador de tudo, dono de tudo, puro e santo? Agora veja, qual é o tamanho da dívida por ofender alguém de honra infinita? É uma dívida infinita. Para pagar uma dívida infinita, eu tenho que ter um pagamento de valor infinito. Por isso que só podia ser Deus Filho. Porque Deus Filho é Deus como Deus Pai. Então, não podia ser um anjo que morresse na cruz. Tinha que ser próprio Deus. Mas ao mesmo tempo também não podia ser só Deus. Tinha que ser um homem. Por quê? Os homens pecaram. Precisava de um homem para interceder por todos os demais que tinham pecado. Por isso que Jesus é Deus e homem. E por isso que, para pagar uma dívida infinita, teve que ser moído. Porque tinha que ser o sacrifício mais doloroso, mais sofrido, para compensar o nosso pecado contra um ser de honra infinita. Cristo tinha que sofrer o máximo possível. É isso que está falando o texto.
Porque só assim Deus Pai ficaria satisfeito e teria os nossos pecados apagados. Entende? Não podia ser qualquer morte, tinha que ser morte de cruz. Tinha que tomar sobre si todas as enfermidades. Tinha que ser o pior tipo de sacrifício possível. Por isso que diz, agradou ao Senhor moê-lo, ou fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Ele tinha que sofrer na cruz. Foi isso que o meu e o seu pecado fizeram contra Cristo. Agora o verso diz que ele terá muitos descendentes. É engraçado porque no verso 8 diz que ele morreu sem descendente. Se lembra? Aí eu falei, morreu sem filho natural. Agora aqui está dizendo, 2 versículos depois, ele terá muitos descendentes. Mas está falando que tipo de descendente? Espirituais. Nós, que agora somos filhos de Deus. Os antigos puritanos, pastor, nossos irmãos mais antigos batistas e presbiterianos, lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, há 300, 400 anos atrás, costumavam chamar Cristo de nosso irmão mais velho. Em nome do nosso Senhor Jesus, o nosso irmão mais velho. Por quê? Lá em Colossenses vai dizer que Cristo, quando morre e ressuscita, se torna o primogênito de muitos irmãos. Nós. Primogênito aqui nesse sentido quer dizer primeiro. Cristo sendo filho de Deus, através do sacrifício dele, ele torna a gente também a possibilidade de sermos filhos de Deus. Então, diz que ele terá muitos descendentes. Somos nós. Ele diz, terá vida longa. É engraçado porque no verso 8 diz, sua vida foi cortada no meio do caminho. Terá vida longa porque ele estava falando que o Messias ressuscitaria e viveria eternamente. Terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Refere-se à vitória que ele teve na cruz, que ele conseguiu fazer com esse sacrifício. A vontade do Senhor foi satisfeita e houve prosperidade na mão dele. Os descendentes viriam, somos nós, 2000 anos depois. E ele continua, quando ele vir tudo que de sua angústia resultar, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará com que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados dele. Ou seja, quando Cristo, apesar de todo o sofrimento, olhar e ver nós, que agora somos filhos de Deus, ele vai se alegrar. É por isso que ele suportou o sofrimento, porque ele sabia sobre nós. Porque ele nos amou. Porque ele não se contentou em ver sua criação afastada do caminho correto e ser condenada sem esperança nenhuma. E é isso que o amor faz. O amor perdoa, o amor é paciente. Por isso que a Bíblia diz que o amor sobrepõe uma multidão de pecados. Ele prova isso na prática, morrendo por nós e se alegrando com o resultado da obra dele. E que fará com que muitos sejam considerados justos. Ou seja, justo diante da Bíblia quer dizer inocente, puro. Ou seja, aquele que não tem pecado. Como é que pecadores podem ser considerados inocentes? Se tem pecado, se é impuro. Não seria, é pecador. Mas através do sacrifício do Messias, nós podemos ser considerados justos. Se pela fé aceitarmos, nos quebrantarmos e nos tornarmos seus servos, nós seremos considerados justos. Esse, gente, é o maior milagre. O maior milagre não é uma cura física. Não é uma provisão financeira que Deus vai te dar. Deus pode te curar fisicamente, Deus pode te dar uma bênção financeira, Deus pode fazer tudo isso. Mas o maior milagre é um ser pecador poder um dia ser considerado justo diante de Deus Pai. Porque só os justos vão herdar a salvação. E como é que nós pecadores herdaremos a salvação?
se Cristo nos justificar, ou seja, nos tornar justos. Vocês entendem? Esse é o resultado da obra. Aqui ele está finalizando o texto, está falando, ó, esse sofrimento todo. Mas o resultado é, muitos serão considerados justos. Ou seja, filhos de Deus. Ou seja, um dia poderão morar eternamente com o Pai. E é por isso que meu coração se alegra. Porque apesar de saber que minha mãe e meu irmão, como todos nós, pecaram, foram considerados justos porque viviam em Cristo, porque estavam em Cristo. E isso me enche de alegria. E ele termina: eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Quando ele diz, eu lhe darei as honras de soldado vitorioso, está falando da expressão da época. Lá daquele tempo, 2000 anos atrás, era um tempo militar, se batalhava muito. A honra de um soldado vitorioso era a maior possível. Só para você ter ideia, o que se ganhava, que a gente chama de despojo, ou seja, ganhamos a guerra de um outro povo, vai ter muitos bens, correto? Esse soldado principal, ele recebia grande parte desses bens. Era a honra de um soldado vitorioso. Então, essa analogia é sobre Cristo. Eu darei a honra de um soldado vitorioso, porque ele venceu, porque o sacrifício dele valeu. Pois ele se expôs à morte. Novamente, Cristo não precisava apenas sofrer, tinha que morrer. Ele deu tudo, toda a sua vida, todo o fôlego de alma por nós. Ele foi contado entre os rebeldes. Novamente, os religiosos não o aceitaram e falaram, esse é um rebelde, esse é um maldito. Mas não era. Mas ele foi considerado assim, irmãos. Quanta vergonha o nosso Senhor Jesus suportou por nós. Levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Veja, é engraçado que na cruz o Cristo intercedeu por nós. Quando ele falou, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Depois de tudo isso, depois de toda a dor e sofrimento que a gente causou para o Messias, por causa da gente, que nem queria saber dele, que estava ali chicoteando, apedrejando, xingando, torturando, ele ainda tem o amor, a honra, a elevação de orar por nós e falar, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem que estão matando o Messias e o Cordeiro de Deus. Perdoa eles, Senhor. E ele, a Bíblia diz que está até hoje à direita do Pai intercedendo por nós. Na cruz ele enxergou eu e você, que nós seríamos justos através do sacrifício dele. E até hoje ele está intercedendo por nós à direita do Pai. Não despreze, irmãos. Não despreze esse sacrifício. Vocês entendem a dor que o Messias agora teve que suportar por nós? Se fazer maldição por nós, irmãos. Entendem que não haveria outra forma de a gente ser considerado justo e ter paz com Deus e ser salvo? Não é por sua obra, não é porque você é bonzinho. Ah, eu errei aqui, vou compensar daqui. Diante de Deus, isso pode valer para os homens, diante de Deus não vale. E a última pergunta que eu faria para vocês é: nós temos vivido de acordo com a cruz de Cristo, para que Deus seja glorificado e o sacrifício de Cristo tenha valido a pena? Será que a forma com que eu e você temos vivido hoje está fazendo valer a pena o que Cristo fez por nós? Não precisam me responder, pensem. E o meu conselho é: peçam ajuda ao Senhor, porque Ele não nos deixou só. Ele falou, vou enviar o Espírito Santo, que seja o Consolador, o Fortalecedor, o Orientador, o Intercessor. O Espírito Santo está em nós, como um selo. Não desprezem
a obra de Cristo na cruz. Se voltem para Deus todos os dias da nossa vida, que possamos viver de uma forma com que vale a pena o sacrifício de Cristo. Amém? Pastor, muito obrigado. Deus abençoe vocês.